Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de janeiro de 2018. Cuidados no fim da vida, parte 1. No dia 29 de novembro, Dia Nacional da Humanização, o Hospital Dona Helena promoveu um colóquio de humanização. O evento teve como objetivo discutir os aspectos do cuidado paliativo dentro das instituições de saúde. A comunicação com o paciente entre os profissionais, quando não realizada de maneira clara e transparente, pode gerar dificuldades e desgaste. Diante deste cenário, entendemos a importância de formar uma equipe de trabalho em cuidados paliativos que atue de forma interdisciplinar, explicou Maria José Varela, psicóloga coordenadora do Programa de Humanização do HDH. De acordo com ela, abordar o tema é essencial para a qualidade do atendimento aos pacientes e para a adequada gestão dos recursos em saúde. Muitas organizações veem seus investimentos dissipados em tratamentos ou procedimentos extremamente tecnológicos que, além de implicar alto grau de sofrimento ao paciente e familiares, em nada alteram o curso iminente da doença. A morte faz parte da vida. Precisamos refletir sobre isso e entender qual o nosso papel: vencer a morte a qualquer custo ou oferecer o melhor cuidado para que ela chegue no tempo certo e com o menor sofrimento possível. Para Maria José, entender os cuidados paliativos, tanto para os profissionais quanto para os leigos, é o primeiro passo para findar a ideia de que estes são oferecidos apenas quando não há mais alternativas. Essa é uma interpretação completamente errônea, implicada por nós mesmos, profissionais da saúde, quando abordamos o tema sem ter o devido conhecimento, avalia. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questiona sobre a morte e os espíritos responde. 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada. Sim, pois, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra; se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Mais à frente ainda no Livro dos Espíritos torna a perguntar. 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Finalmente, Allan Kardec questiona os espíritos sobre o tema de um colóquio de humanização. 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade, mas por essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente, é errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las, desde cedo, de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. A libertação da alma e do corpo se opera gradualmente e com uma lentidão variável, segundo os indivíduos e circunstâncias da morte.
Os laços que unem a alma ao corpo não se rompem senão pouco a pouco, e tanto menos rapidamente quanto a vida foi mais material e mais sensual. No momento da morte, primeiro tudo é confuso, a alma precisa de algum tempo para se reconhecer, porque está meio atordoada, e no estado de um homem saindo de sono profundo e que procura inteirar-se da sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retornam à medida que se desfaz a influência da matéria da qual acaba de se libertar, e que se dissipa a espécie de bruma que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável, pode ser de algumas horas somente, como de vários dias, de vários meses e mesmo de vários anos. Ela é menos longa naqueles que, durante a vida, se identificaram com seu estado futuro, porque compreendem imediatamente sua situação, é tanto mais longa quanto o homem tenha vivido mais materialmente. As sensações que a alma experimenta nesse momento são também muito variáveis. A perturbação que segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, ela é calma e em tudo semelhante à sensação que acompanha um despertar pacífico. Para aquele cuja consciência não é pura e que está mais preso à vida corporal que à espiritual, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ela se reconhece, porque então ela está tomada de medo e de uma espécie de terror em presença daquilo que vê, e sobretudo daquilo que entrevê. A sensação que se poderia chamar física é a de um grande alívio e de um imenso bem-estar, sente-se como livre de um fardo, e se está muito feliz por não sentir mais as dores corporais que se sentia poucos instantes antes de se sentir livre, desligado e alerta como quem viesse a ser libertado de pesadas correntes. Na sua nova situação, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes da morte, mas vê e ouve outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Ela tem sensações e percepções que nos são desconhecidas, como esclarece Allan Kardec na Revista Espírita de 1859, página 224, Morte de um Espírita, assim como na Revista Espírita de 1860. Página 332, O Sonho do Espírito, e Revista Espírita de 1862, página 129 e 171, Funerais de M. Sanson. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de janeiro, por Feijão.